Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos, ouvintes do canal A Bíblia em Foco. Falando com todos vocês, Pastor Levi Longaray. É um prazer muito grande poder estar com todos vocês e mais uma rica oportunidade que nós temos de juntos estarmos meditando em mais uma porção da bendita Palavra de Deus. Queridos e amados irmãos, não esqueçam de compartilhar os vídeos do canal A Bíblia em Foco, comentar, deixar o seu like básico, fundamental para o canal, o seu joinha, como dizem alguns, para estar favorecendo o nosso canal e dando relevância na plataforma, mais precisamente no YouTube. Minha gratidão a Deus, em primeiro lugar, debaixo do canto dessa orquestra, desta sinfonia orquestrada pelos passarinhos, pelos animais que Deus nos deu para brilhantar o nosso dia. Eu vou chegando até o recesso do lar de vocês através desse humilde aparelho celular. Quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês que tem contribuído com o meu ministério, tem contribuído com o trabalho do canal A Bíblia em Foco, que tem sido fiel e tem estendido a mão através das contribuições, porque nada adianta de palavras se não tivermos ações e atitudes. As ações falam muito mais que palavras, e vocês têm sido fiel e têm ajudado, tirado algo de você para ajudar no ministério desse que vos fala. Minha gratidão a Deus pela vida de cada um de vocês. Tenho orado em casa, na igreja, onde quer que eu esteja, eu apresento cada um de vocês que tem contribuído com o nosso ministério, nosso trabalho, pois toda a ajuda que vocês têm remetido ao trabalho do canal A Bíblia em Foco tem ajudado nas minhas agendas, na igreja onde eu congrego, tem me ajudado a me locomover. Eu fico grato a Deus pela vida de cada um de vocês. Tem bastante escala, bastante compromisso, e graças a Deus vocês têm feito parte do meu ministério. Bem, já vou mostrar para vocês alguma coisa, mas não há necessidade de mostrar, porque vocês confiam no trabalho do canal, e muitas vezes mostrando, as pessoas ficam curiosas e começam a fazer perguntas e ficar polemizando o trabalho. Então estamos aí fazendo a obra do Senhor, e vocês que pedem para mim deixar o WhatsApp, como a irmã Marilu pediu no último vídeo, eu deixei o WhatsApp nos comentários, aí vocês retornam para mim, para que eu não fique deixando o celular nos comentários, o número do celular, para que as pessoas mal intencionadas não venham estar perturbando o nosso dia, tá certo? Então quando vocês pedem, eu coloco ali, vocês adicionam e a gente já deleta dali para não ficar trazendo problemas futuros, porque celular em rede, celular em rede na internet fica bastante complicado, as pessoas têm muita maldade nos corações. Se bem que nós não estamos muito preocupados com isso, mas é bom te dar uma cuidado. Queridos e amados irmãos, hoje eu quero falar sobre a crise moral do mundo. O tema da minha fala nessa oportunidade é a crise moral do mundo. Estamos passando por um surto de ataque na garganta, na voz das pessoas aqui no estado do Rio Grande do Sul, acredito que a nível geral. E muitas pessoas com tosse e problemas, e esses calorões aqui, eu tive que vir para aqui para poder gravar um vídeo. Vocês imaginam, está muito quente, eu estou suando aqui onde eu estou, coloquei essa camisa aqui para poder não ficar aparecendo e mostrando suor, mas estamos suando, calor muito grande. Mas graças a Deus pela chuva, pelo calor, por tudo, graças a Deus pelo ar que respiramos. E tem atacado um pouco a voz de muitas pessoas, e semelhante àquela tosse aguda, interminável, no sentido de como se fosse uma tuberculose, uma coisa muito triste que tem atacado a garganta das pessoas. Nós, graças a Deus, apesar de bastante água gelada e o calor, a gente tem conseguido falar e gravar. Perdão, meus irmãos. Eu quero falar sobre a crise moral do mundo hoje. Nesse tema, para não me delongar muito, que tem me chamado muita atenção. Nós estamos vivendo uma crise moral no mundo muito grande. Essa crise moral no mundo tem abalado a sociedade, tem abalado pilares da democracia e tem abalado os pilares
do ministério eclesiástico. Tem abalado de uma forma geral. Essa crise moral que o mundo está enfrentando tem assaltado a igreja e os altares da igreja. Mas a crise moral do mundo, a gente fica com uma preocupação estarrecedora, porque nós estamos vivendo a última hora da igreja sobre a face da terra. Então a gente percebe, quando eu falo em crise moral no mundo, aí vocês vão dizer, mas o pastor Levi vai falar de... Não vou falar de política, só que as pautas da igreja normalmente envolvem pautas que estão sendo defendidas no campo político. Então a crise moral do mundo leva-nos ao aborto, leva-nos à ideologia de gênero, leva-nos... Por isso que é bom vocês contribuírem, porque seria outro vídeo que não teria monetização, só por essa palavra que eu já falei. Então eu fico muito grato a Deus pelas pessoas que sustentam o trabalho do canal Bíblia em Foco, independentemente, nós não nos permitindo depender de monetização ou de coisas que cerceariam a nossa voz. Então só na minha introdução já não passaria aí no sistema robótico do YouTube se nós tivéssemos monetização. Então por isso que eu sou grato a Deus por todas as pessoas que entenderam que o canal Bíblia em Foco deve ficar isento de monetização e sendo sustentado pelas pessoas que amam o trabalho do canal. Porque assim nós podemos falar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Então a ideologia de gênero, o homossexualismo tomando conta do mundo, o lesbianismo, pautas de destruição moral, ética, social, intervindo, infiltrando, imbuindo no sistema único de saúde, operações que são transposições de sexo e tantas outras coisas que falam claramente da crise moral do mundo. A crise moral do mundo está sendo enfrentada pela igreja de uma forma leviana. A igreja não está exercendo o papel fundamental dela para enfrentar essa crise moral do mundo. Já já vou falar para vocês. Então nós vivemos aí uma crise de identidade de caráter moral e social, onde a gente percebe cantoras como a Anitta e tantas outras fazendo shows diabólicos, satânicos, expondo o corpo, vendendo o corpo. Uma crise moral estarrecedora que tem tomado conta. E não é só no sistema dos cantores, mas a gente vai para Hollywood, vai para os atrizes, atores, cantores, desenhistas, livres, pensadores, enfim, teólogos, todos eles se dobrando ao sistema que o mundo tem vivido e tem plantado. Então, meus irmãos, é de uma situação tão complicada, estarrecedora, que nos deixa perplexos. Nós ficamos completamente... Porque você que é um ministro chamado, você que tem comprometimento com Deus, você que é igreja, você que foi chamado, eclésia, tirado de dentro para fora, você que é a verdadeira igreja, que tem gente que nem sabe o que é igreja, nem sabe o que é cristão, fica batendo com a língua nos dentes, gente sem conhecimento espiritual, sem aprofundamento espiritual, sem intimidade com Deus, sem saber o que Deus quer ou deixa de querer de uma pessoa, um verdadeiro converso. Então, eclésia, tirar de dentro do mundo para fora do mundo, essa é a raiz etimológica da palavra eclésia no original. Então você foi tirado de dentro do mundo para fora do mundo, você jamais pode viver de acordo com o mundo ou viver o mundo. Então essa crise moral do mundo tem abalado com os pilares que sustentam a sociedade e com os pilares da fé, da moral cristã e da moral de uma sociedade que verdadeiramente vive debaixo da orientação divina. Então a crise moral do mundo, ela tem uma origem. Aonde que se originaliza essa crise moral do mundo? Alguém pode estar preocupado com o mundo, com essa crise moral que estamos enfrentando no mundo, mas da onde que ela se originaliza? Onde que é a sua origem? A crise moral do mundo tem tudo a ver com a crise de santidade dentro da igreja. A crise que enfrentamos no mundo tem muito a ver com a crise de santidade que enfrentamos dentro da igreja. A igreja não tem mais santidade. A igreja, alguém pode dizer, mas a igreja não existe mais? A igreja existe, ela está aí. A igreja está aí. Alguns desocupados que não entendem nada de igreja vêm no meu canal e ficam falando mal de mim, que eu sou desigrejado, destemplado, que eu sou contra a igreja. Não sou contra a igreja no sentido organismo. Alguém pode perguntar, a IPDA é uma igreja de Deus? A igreja, a IPDA, a AD, o Brasil para Cristo, tantas outras, elas como organismos foram fundadas e são igreja, organismo de Deus, mas os pastores, a liderança deixaram de viver
o que a Bíblia manda, e as igrejas caíram da graça e deixaram de ser igrejas que militam dentro da santidade e dos parâmetros bíblicos. Está entendendo? Isso aqui ninguém vai pregar para vocês, que é mais uma revelação divina que Deus me deu essa semana para trazer para vocês neste domingo. Vocês vão ficar estarrecidos ao ouvir esse vídeo. Então, a Igreja Assembleia de Deus como organismo é de Deus, mas a Igreja Assembleia de Deus como organização não é mais nada de Deus, porque a organização fala dos líderes, dos ministros, dos homens. A igreja como organismo fala da igreja fundada no Calvário, da igreja fundada na origem, da igreja que militava contra o pecado, da igreja que tinha comprometimento com Deus. Então, a igreja organismo é uma coisa, a igreja organização é outra. A igreja, no sentido organizacional, os líderes deixaram de viver, os líderes não zelam mais, porque a igreja, no original, ela é uma comunidade de pessoas que zelam do lado do âmbito espiritual. Então vocês precisam entender que a crise moral do mundo tem muito a ver com a crise de santidade dentro da igreja. A igreja deixou de zelar de usos e costumes, deixou de zelar de boas tradições, deixou de zelar das doutrinas fundamentais, deixou de zelar da moral, entrando aí nas pautas de casamento, namoro, é uma corrupção. Não tem mais respeito nem em jovens namorados, não tem respeito mais com o casamento, não tem respeito com o matrimônio, não tem respeito com o sistema financeiro que Deus deixou para a administração da igreja, que envolve dízimos e ofertas alçadas, que passou disso é procedência maligna. Mas o que acontece? A igreja não zela mais do plano divino financeiro que Deus deixou para a igreja. Deus deixou um plano financeiro para a igreja, viver, se locomover, andar, isso é bíblico, dízimo de oferta. Mas a igreja, e tem muita gente que é contra o dízimo, que é contra a oferta, seja contra o dízimo de oferta, vá para o inferno, para onde você quiser, sendo contra o dízimo de oferta. Eu não estou pregando dízimo de oferta como mandamento de salvação. O dízimo de oferta é um plano financeiro que Deus estabeleceu, deixou para a igreja se manter na terra. Agora, a igreja deixou de administrar esses valores corretamente. Então isso é uma igreja, não é organismo, é organização. São homens que não estão organizando direito e como manda dentro do figurino aquilo que Deus estabeleceu como regra de fé e prática para a vida da igreja. Então a igreja organismo tem sofrido muito com a igreja organização, no âmbito organizacional, que é os líderes, os ministros, que não zelam mais da santidade. Então a crise de santidade dentro da igreja, não só no âmbito financeiro, mas no âmbito da palavra. A teologia é fraca, é barata, é mecânica. A teologia hoje é usada, já falei aqui, no sentido da hermenêutica, da homilética e da exegese, para imbuir os desejos deles, as aberrações deles, as heresias deles. Eles não fazem uso mais disso para o bem da causa da igreja. Então a igreja como organização, ela está falida, e é isso que faz com que a Assembleia deixe de ser uma igreja de Deus, faz com que as outras ministérios deixem de ser uma igreja organização de Deus, porque o organismo é espiritual, mas as organizações feitas pelos ministros são muito mundanas, são profanas, e faz com que a igreja, o Espírito de Deus seja retirado de dentro da igreja. E na minha introdução da minha fala esta manhã, eu quero dizer para vocês, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito de Deus está falando através da minha boca muita coisa aqui que você não vai ouvir na tua igreja. Então, se você tem ouvidos abertos, se você ainda tem audição espiritual, a não ser que você está um surdo espiritualmente. Olha aqui a Orquestra Sinfônica dos Passarinhos, que coisa maravilhosa como fundo musical. Eu vou colocar o fundo junto, mas aí eles vão continuar cantando. Então assim, vocês, se ainda têm ouvidos, audição espiritual, se você ainda tem visão espiritual, se você ainda tem voz espiritual, audição para ouvir o que o Espírito diz à igreja, visão para enxergar as coisas que não agradam a Deus e voz para vaticinar o pecado e a desgraça do mundo que nós vivemos, você é um ministro de Deus. Agora, se você perdeu isso, sinto muito em dizer, você não é mais uma igreja como organismo, você é uma organização falida. Por isso que eu gravei vários vídeos falando de convenção de pastores ou máfia de bandido, porque na verdade nós não temos mais uma organização convencional que vá zelar da igreja. Nós temos uma organização convencional que virou uma máfia de bandido, onde se perpetua no poder. Isso aqui vai dar pano para manga, que vídeo poderoso, estou sentindo Deus. Onde temos uma máfia de bandido que quer se perpetuar no poder, onde o nepotismo impera, onde filho de pastor tem que ser pastor, não é porque ele é chamado ou vocacionado, ele tem que ser pastor para poder continuar cuidando da organização, não organismo, porque o organismo faliu. Vivemos uma organização onde eles mandam e fazem o que bem entendem. Então, quando eu digo que as igrejas estão caindo da graça, vocês não entendem. Mas ainda tem a igreja de Deus, ela está aí. A igreja de Deus, o organismo verdadeiro, se encontra por aí, alguns poucos zelando e brigando dentro dessas próprias Babilônias antigas que deixaram de viver uma vida como organismo espiritual.
e passou a ser uma organização liderada por líderes e ministros que zelam do seu bem-estar e da sua vida financeira, da sua empresa, ainda tem muitas pessoas lá dentro sofrendo, lutando contra isso. Claro que serão vencidas automaticamente porque vão perdendo as forças, mas tem pessoas do bem lá dentro. Então, o que eu aconselho? Se tem um lugar onde a pessoa possa viver uma vida como organismo, e como organização, alguma congregação, ele sai. Eu, por exemplo, estou congregando numa igreja com 32 igrejas, um ministério, 40 anos de fundação, onde ainda há simplicidade dessas coisas que acontecem dentro dessas grandes igrejas, não entraram lá. Não no sentido de uso e costume, às vezes escapa uma coisinha que outra, a gente vai orientando, mas o uso e costume a gente vai orientando e colocando as coisas no devido lugar, porque são doutrina do corpo, fácil de orientar, mas tem coisas que tornam a falência da igreja como organismo, que são o casamento, a moral do casamento, algumas ideologias, algumas aberrações, heresias, isso aí destrói o mandamento da igreja, a forma de manusear e aplicar o sistema do plano financeiro que Deus fez para a igreja, se não for biblicamente, torna um bando de corruptos e ladrões. Então, esse vídeo aqui é para que vocês entendam o que é uma igreja como organismo e uma igreja que é uma organização. Então tem uma diferença. E essa crise de santidade dentro da igreja, ela tem muito a ver com a crise moral do mundo. Porque a igreja não tem mais influência, a igreja passou a ser de influenciadora a ser influenciada. No passado, há uns anos atrás, nós influenciávamos as pessoas com o nosso testemunho de vida, com a nossa diferença de vida em todos os âmbitos, nós influenciávamos com o nosso caráter, com a nossa personalidade forte, no sentido de não ceder aos pecados, às paixões do mundo, nós ganhávamos as pessoas, nós influenciávamos, as pessoas temiam, a igreja respeitava os pastores. Hoje nós temos um bando de pastores que não são pastores que zelam no âmbito do organismo, mas da organização, que eles venderam os bens, venderam a sua família, venderam a doutrina, venderam tudo por dinheiro, por colocação, para se perpetuar no poder por posições e cargo. Então não são homens chamados, não podem ser chamados de homens de Deus, porque homens de Deus é algo muito sério. Então são homens do mal, são ministros de Satanás a serviço do diabo dentro da igreja, como eu já gravei em vídeos anteriores. Eu sei que os vídeos do canal Bíblia em Foco são muito fortes, tem que ser forte, porque nós temos que ser impactados pela palavra de Deus. Então, essa crise de santidade dentro da igreja é um dos sentidos da crise moral que o mundo tem enfrentado. Vocês não têm noção do que é uma igreja militante, da força que tem a igreja a nível de Brasil e de mundo. A maioria das desgraças no mundo não acontece por causa da igreja, da influência da igreja ainda está na terra, mesmo sofrendo, mesmo aviltada, ainda tem aqueles homens, aquelas mulheres de Deus que levantam as mãos e intercedem em favor do mundo e das pessoas, das autoridades. Então por isso que ainda estamos vivendo, ainda temos força para viver no meio desse mundo onde esse sistema é dominado, esse mundo que nós vivemos, um sistema dominado pelo espírito do anticristo. Então essa crise moral do mundo, nós sentimos a falta de influência da igreja no mundo. Vocês estão entendendo? Então se vocês têm ouvidos para ouvir, vocês ouçam o que o Espírito está dizendo às igrejas através desse vídeo do canal Bíblia em Foco. Outra coisa, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos encontrar Jesus falando sobre o sal. O sal é uma polêmica muito grande desde antemão, porque as pessoas mal intencionadas usam como distorção a palavra e aí chamam as pessoas que pregam sobre o sal de extremistas, de ditadores. Vamos retirar aqui e fazer entendido a palavra de Cristo quando ele fala sobre o sal. Não vamos ser extremistas, porque o extremista prega doutrina de homens e doutrina de demônio. Vamos ser equilibrados e andar no centro da palavra. Quando Jesus fala do sal, ele diz: vós sois o sal da terra. Jesus está dizendo que nós estamos no mundo para salgar. E tem gente que diz que não, que se for salgado não dá para comer, porque estraga. Então nessa linhagem de pensamento e nessa ideologia fajuta, pobre, miserável, é que muitas pessoas deixou de viver a sã doutrina, porque começaram a usar o termo salgado para aqueles que verdadeiramente usavam a doutrina. Aí Jesus está falando do salgado e do insosso quando nós vivemos para o âmbito de extremismo. Lembra que eu sempre falo aqui das pontas dos dois extremos? Então o que Jesus está dizendo é o seguinte: vocês têm que temperar. O temperado é equilibrado, o salgado é extremista e ditador. Jesus não está falando disso quando ele falou em salgar. Jesus não falou também do insosso, do liberal, que nada é pecado, que pode fazer tudo, pode andar como o mundo anda e no curso desse mundo. Por isso que a igreja deixou de ter influência no mundo e por isso que a crise moral desse mundo tem a sua origem, que é originalizada
na crise moral dentro da igreja. Vocês estão entendendo a profundeza desse sermão? Onde que vocês vão ouvir um sermão como esse? Nem pelo Hernando Dias vocês vão ouvir um sermão como esse. Nem com Silas Malafaia, nem com os pastores que estão na mídia vocês vão ouvir um sermão como esse. Nem Paulo Júnior vai te trazer um sermão completo e equilibrado, onde ou eles pregam uma coisa e se imiscui das outras, ou eles pregam algo e se imiscui da outra, como disse Paulo. E Paulo disse, quando eu fui ter convosco, eu não fui me imiscuindo de algo ou outro algo. Eu fui levando até vocês todo o conselho de Deus na sua plenitude. Então percebe-se que Deus tem interesse na corpo, alma e espírito. Eu estou levando para vocês o conselho de Deus completo, como Paulo pregava. Então entenda uma coisa, é uma vida de equilíbrio, não é um sal, aquilo que quando Jesus falou, ele não quis falar de sal ao extremo. Se você encher uma carne, colocar 1 quilo de sal em cima de uma carne, ninguém vai comer. É isso que Jesus quis dizer. Jesus não quis chamar de salgado pessoas que zelam da doutrina e da santidade, que é a distorção de um contexto que eles acham pretexto para pregar liberalismo dentro das igrejas hoje em dia. Aí chamam os cristãos fiéis de salgado. Vocês não estão entendendo. Salgado é quando se joga algo demais, que aquilo fica de uma forma improdutiva, que não tem como a gente ingerir no estômago. E o insosso é aquilo que é liberal, que é aquilo que não tem tempero, aquilo que a gente coloca na boca e joga para fora. É o que Jesus diz, se for salgado ou insosso, para nada serve, senão para ser pisado pelos homens. Então Jesus está dizendo o seguinte, vós sois o sal da terra, vocês são tempero dessa humanidade, da sociedade. Então por isso que nós temos uma crise moral no mundo, porque a igreja deixou de ser tempero, deixou de salgar, e o que não é salgado apodrece, estraga. Vocês sabem das técnicas do sal ingerido na porção certa, numa carne ou em qualquer coisa. Então quando a igreja serve de tempero para o mundo, não de extremismo ou de liberalismo, mas ela é uma igreja equilibrada, que tempera, é gostoso. E é isso que está fazendo falta no mundo que nós estamos vivendo. Nós temos uma igreja organização, uma igreja mundana, uma igreja profana, uma igreja de entretenimento, de stand-up. Meu Deus, não tem tempo para falar aqui. Uma igreja que não tem compromisso com a sã doutrina, uma igreja que não tem compromisso com os seus ministros, uma igreja que não tem compromisso com os cristãos, uma igreja que não tem comprometimento com a palavra filantropia, que é ajudar uns aos outros, o espírito de compartilhar, de partilhar. É uma igreja que se tornou uma igreja gananciosa, uma igreja rica, que tem tudo, mas que é pobre, desgraçada e que precisa arrumar com Cristo colírio para colocar nos olhos, para que enxergue, porque perdeu a visão, está desnuda, pelada da graça, não tem mais nada, porque não quer se comprometer com o esposo, não quer se comprometer com a doutrina, não quer se submeter à vontade suprema e de Deus, e absoluta de Deus, não quer, digamos assim, se envolver com o que Deus tem para a igreja. A igreja ela tem que ser diferente, a igreja tem que ser zelosa, a igreja tem que ser ataviada, arrumada, ajeitada, limpa, cheirosa, maravilhosa, destituída de todo e qualquer sentimento de prostituição, de lascívia, de luxúria. A igreja é simples, meus irmãos. Isso que nós estamos vendo aí, cantores da igreja misturado com cantores do mundo, o mundo, os pastores do mundo, mundano misturado com o mundo, o ecumenismo, as largadas nas baterias de escola de samba, o envolvimento com o futebol, com a camisa do time preferido, é uma mistura, uma politização do mundo e da política para dar dentro da igreja, pastores, líderes corruptos que montam e amontou mansões, multidões de dólares, barras de ouro. Meu Deus, pastores que deixaram de viver a palavra, que não tem visão nenhuma no reino, os pés e a mente estão no mundo, o coração está longe de Deus, não pensam no céu, a mente está no mundo, não se volta para o céu, enquanto que Paulo está dizendo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus, e não busque as coisas que são da terra. As coisas que são da terra a gente já sabe, é luxúria, é sensualidade, é grandeza, é estrelato, é posição, é dinheiro, é carrões, é mansões, é coisas que quando a gente entra por esse caminho, a gente vai se distanciando lentamente da presença de Deus. A pessoa que é equilibrado, como eu falei aqui, que ele sabe salgar, ele sabe ter um veículo decente, ele sabe ter uma casa decente, ele sabe ter um ministério decente, ele sabe se vestir com ordem e decência. Nada é pecado quando é feito dentro do equilíbrio da vontade de Deus. Então, vós sois o sal da terra, mas se vocês salgar demais ou se ficar insosso, insípido, vai servir para quê? Para ser pisado pelos homens,
pelo mundo, e essa igreja de hoje, ela é humilhada, ela é ultrajada, ela é pisada pelas pessoas do mundo, ela é zombada pelas pessoas do mundo. Qualquer pessoa católica, qualquer espírita, qualquer pessoa de outra religião abre o bocão cheia de dente e humilha e pisa em cima da igreja, que era para ser aquilo que sempre foi autoridade, temida no céu, respeitada na terra e temida nas profundezas do inferno pelo diabo e seus demônios. A igreja, ela é aquela igreja que Cristo fundou no Calvário, que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, demônio algum, sorte de ideologia alguma, perseguição alguma parava e para com essa igreja que eu estou falando, igreja organismo, não essa igreja organização, que os homens se vendem, que os homens se trocam, que os homens negociam as coisas de Deus, negociam a fé. Oxalá que nós pudéssemos viver o evangelho na sua intensidade. Por isso que a igreja, há poucos séculos atrás, há poucos anos atrás, ela era perseguida, mas ela era vencedora. A igreja que pregava na voz do Jonathan Edwards e sobre o inferno, e as pessoas viam o inferno debaixo dos pés, as brasas ardendo aos seus pés em chamas, Deus os traladava enquanto ele pregava a palavra verdadeira como ela era, e eles viam o inferno e vinham correndo para Jesus, temeroso, sentindo o calor das chamas. A palavra de Deus não é mais pregada na sua íntegra. Os pastores fazem conluio com pessoas, eles temem pregar a palavra verdadeira, eles têm medo de pregar a palavra verdadeira, porque eles se negociaram, é que nem o plenário da Câmara dos Deputados, todos aqueles que se venderam por emendas ou por dinheiro de emendas, eles não têm voz ativa, eles têm que ficar calados nas votações, têm que votar a favor do próprio adversário contra eles, porque perderam o direito de voz. O pastor não pode ter a boca amordaçada, o verdadeiro pastor não pode ser amordaçado, não pode fazer negociata, focinhada, não pode andar em adultério, nas caladas da noite, às escondidas, para que depois perca a sua autoridade. O pastor tem que ter cabeça erguida, tem que ter vida no altar, tem que ser transparente, tem que colocar tudo em pauta para que ele possa ter voz ativa. Esse é o trabalho do canal Bíblia em Foco, são 30 anos de ministério, cabeça erguida, não temos conluio com nada, não temos comprometimento com o mundo e com nada. Nós estamos aqui para falar do amor de Deus, da vontade de Deus, e oramos a Deus para que nós venhamos a vencer no ano de 2026 toda essa ideologia maligna que quer amordaçar as pessoas nas redes sociais, para que nós possamos continuar após 2026 vivos, estando aqui com a graça de Deus, porque só Deus é sabedor de todas as coisas, vencendo. Vamos pregar com mais liberdade nas plataformas, vamos pregar ainda com mais autoridade, porque Deus há de nos dar uma vitória sobre todo o sistema diabólico, maquiavélico e satânico que nós vivemos nessa nação brasileira a nível de mundo, onde o espírito da mentira quer amordaçar a verdade. Lideranças mentirosas em âmbitos que nem eu falei aqui nos vídeos anteriores, tanto dentro da política partidária, da sociedade secular, como dentro da igreja, no âmbito espiritual, tem tentado calar a voz dos verdadeiros homens de Deus. Então Jesus diz: vós sois o sal da terra. E se nós somos o sal, vamos voltar a salgar. Ou nós voltamos a salgar, ou Deus nos rejeitará. Essa é a palavra desta manhã. Essa é a palavra verdadeira, revelada, que Deus tem trazido para mim. Não é uma coisa que você vai encontrar no outro vídeo ou no outro canal. Isso é vindo do céu, é pão quente, é maná. O que é maná? Maná, quando caiu do céu no deserto para os israelitas, eles começaram a dizer: o que é isso? O que é isso? Então, o sentido, etimologicamente falando, da origem da palavra maná é: o que é isso? Alguém vai olhar esse vídeo e vai dizer: o que é isso que deu no pastor Levi? O que é isso que está acontecendo? O que é isso? É maná quente do céu para você, é fresquinho. Você tem que colher e comer, porque vem outro, senão estraga. Vocês estão entendendo? Então vocês têm que fazer uso disso que vocês estão recebendo. Então, ou nós voltamos a salgar, voltamos a ter comprometimento com Deus, com o Espírito Santo, com a verdadeira igreja organismo, ou nós vamos ser rejeitados por Deus. Mas Deus não rejeita ninguém. Deus rejeita sim. Deus rejeitou Saul, Deus rejeitou várias pessoas, biblicamente falando, na antiga dispensação, como Sansão, e teve que voltar arrependido para buscar um perdão lá no final da sua história, porque foram rejeitados por Deus. São rejeitados sim. A gente pode ser rejeitado por Deus quando a gente brinca com as coisas de Deus. Ou nós voltamos a salgar este mundo, ou nós vamos ser rejeitados por Deus. Seremos pisados pelo mundo, como eu acabei de dizer. Então assim, Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Então por que há uma crise moral no mundo? Porque há a origem dessa crise moral do mundo, falei na introdução, a crise moral do mundo é a crise de santidade dentro da igreja. A igreja deixou de influenciar o mundo. Nós somos a luz do mundo. Como que a luz do mundo vai andar escondida?
escondida, cheia de conluio, de negociata, cheia de medinho, de timidez. A igreja ela tem que ser militante, ela tem que ser atuante, a igreja tem que ser próspera no sentido espiritual, não financeiro. A igreja tem que ser cheia dos dons espirituais, não de bagunça e de conversa e de gritaria. A igreja tem que ser cheia da autoridade da palavra. Vocês estão entendendo? Nós somos a luz do mundo. E que dê essa luz não irradia mais, essa luz não irradia, essa luz não expulsa as trevas, essa luz não... Porque está escondida. Jesus disse assim, ó, como vocês podem querer esconder uma luz? A vossa luz não pode estar escondida. Se alguém quiser entender de querer esconder uma luz, isso é loucura, meus irmãos. Uma luz, aonde ela chega, ela brilha, ela expulsa as trevas. E esta igreja está escondendo a luz que tem. Jesus disse, não, a luz se tem que colocar num lugar onde ela vai iluminar. Então nós somos o sal da terra, ou voltamos a salgar, ou seremos rejeitados. Nós somos a luz do mundo. E nós viemos para iluminar uma nação que está em treva, um mundo que está em treva. Que dê a luz dessa igreja, que dê a tua luz como cristão dentro do teu lar. Que dê a tua luz como cristão dentro do teu casamento. Que dê a tua luz como sacerdote do lar e pai de família dentro da tua casa. Que dê a tua luz na congregação que você dirige. Que dê a tua luz, meu irmão, no ministério que você tem, na tua mensagem de domingo à noite, de sábado, de terça-feira, na sua congregação. Cadê a luz que você emana? Você tem que ser luz. E uma luz forte, um farol forte, as pessoas são guiadas por ele. Você vê um farol no alto mar, os navios são puxados e guiados até a luz do farol, porque o farol é uma luz que puxa e que guia. O que você tem sido? Você é uma luz. Vós sois a luz do mundo. Uracharamagai. Vocês são a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Ou vocês voltam a salgar, ou vocês vão ser pisados pelo mundo, meus irmãos. Vocês estão entendendo? Vós sois a luz do mundo, vocês têm que iluminar, vocês têm que dentro da casa de vocês acender essa luz. Vocês têm que expulsar as trevas que estão atuando dentro da tua casa, dentro da tua igreja, no teu ministério e nesse mundo, porque vocês são a luz do mundo. A igreja tem que confrontar os pecados. Outra coisa, a igreja, por que ela é uma igreja organização e não uma igreja organismo? Porque ela não confronta mais os pecados. Quando uma igreja, para ser igreja, organismo, você tem que ir no culto e ela tem que confrontar os seus pecados. Uma igreja que você vai em um culto 2, 3, 4, 5, 6 e não confronta os teus pecados, não fala nada de pecado, não fala nada dos teus erros, pode ir embora, que não é uma igreja, é um ponto de encontro. Tá entendendo? Fica com isso em mente. A igreja verdadeira, você não deve ficar bravo. O obreiro verdadeiro, o pastor que te ama, vai confrontar os teus erros, os teus pecados, porque a igreja, ela nasceu militante e atuante contra o pecado. A igreja verdadeira tem que pregar contra o pecado. E pregar contra o pecado é usar de sabedoria, não é ficar ofendendo pessoas na rua da Grande São Paulo, ofendendo as pessoas dentro de templo. É pregar sobre os pecados das pessoas com ordem, decência, sabedoria e conhecimento da palavra, para que não lance as pessoas fora no inferno e depois você venha ter que dar conta da alma deles. Tem que ter sabedoria naquilo que faz. Com sabedoria, expor toda a verdade de Deus para que as pessoas sejam convencidas pelo Espírito Santo através da palavra, porque não há convencimento do Espírito Santo se não haver pregação. A gente diz, o Espírito Santo convence. Não, o Espírito Santo não convence se não houver pregação. O Espírito Santo vai convencer quando há atuação da palavra, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Quando eu prego, o Espírito Santo entra em ação junto com a pregação e convence as pessoas, porque quem convence o homem do juízo, do pecado e da justiça é o Espírito Santo, mas eu tenho que pregar. Vocês entenderam? Não há salvação de alma se não houver pregação da palavra. Por isso que João Batista, lá no deserto da Judéia, ficava gritando e pregando, porque é uma ordem de Deus. Paulo era outro pregador. Todos os homens eram anunciadores, eles vaticinavam, desde os profetas do passado até os apóstolos da nova dispensação. Temos que pregar a palavra de Deus. Então, a igreja que não confronta os pecados, ela não é uma igreja verdadeira. Se você está se sentindo bem na tua igreja, porque o teu pastor não confronta os pecados, você é um mundano, um pervertido. Você está se sentindo bem porque você é contra o verdadeiro evangelho, é contra a verdadeira mensagem, e o teu pastor não tem ministério, é uma organização. Você está indo lá porque é um ponto de encontro. Vocês estão entendendo? Já vou falar por que vocês vão lá. Vocês vão lá porque terça-feira tem um encontro, é um jantar, quinta-feira tem um encontro para vocês ir no cinema, sábado tem um encontro para vocês ir numa pista de patinação, no domingo tem um encontro para vocês ir andar de moto, num grupo de motoqueiros, ou num grupo de bicicleta, ou de bicicleteiros e coisas dessa natureza. Nada contra isso. Querem fazer isso, não estou aqui para criticar, mas eu estou dizendo que isso não é igreja, isso é um ponto de encontro. Isso é uma organização, isso é uma church das novas aí, que promove um evangelho moderno, no sentido das church,
Vocês estão entendendo? Ou de qualquer outra comunidade, menos uma igreja verdadeira fundada no Calvário. Então, para que fique bem claro, tende a haver, para que você viva numa igreja organismo e não organização, tem que haver doutrina. Se você chega numa igreja, ninguém fala de doutrinas fundamentais, não prega contra os teus pecados, não afronta os teus erros, não confronta você naquilo que você está vivendo, não é igreja. Isso é uma organização fundada por homens com âmbito e ideia financeira. A igreja verdadeira, ela tem preocupação com salvação de almas. Tem o financeiro? Tem, mas ela é uma igreja organismo. Ela está atuante no mundo espiritual, ela tem compromisso com Deus. Então, para que você entenda, as pessoas devem serem confrontadas em seus pecados. E a igreja não é um shopping center, que você se reúne como ponto de encontro. A igreja organismo é uma igreja militante, que milita contra o diabo, o inferno e o pecado. Agora, as igrejas que muitas vezes nós vemos hoje são igrejas que estão atuando no sentido organizacional. É um ponto de encontro. É uma igreja que você chega lá, tem um encontro um dia no shopping center, o que nem eu acabei de falar antes. Ou você vai no culto, você não vai encontrar um culto. Ninguém vai confrontar os seus pecados, você vai encontrar lá pessoas. É um ponto de encontro. Outra coisa, as igrejas e pastores estão vivendo um verdadeiro icabode, porque a crise moral do mundo tem uma origem, é a falta de santidade dentro da igreja. Então a igreja deixou de atuar e viver como um organismo, é mais uma organização. Então nós estamos vivendo na vida da igreja de hoje, dos ministros de hoje, um icabode. É o icabó, aquilo que nós falamos lá, encontramos lá quando eles levam a arca. Foi-se a glória de Deus. Eles vivem um deserto tão grande ministerialmente falando. Eu venho falando de crise ministerial e sobre ministeriologia aqui no canal há 7, 8 anos. Então os verdadeiros ministros que entendem ministeriologia, os verdadeiros ministros que são verdadeiramente chamados, têm compromisso de zelar da doutrina, porque não precisava ser chamado pastor, não precisava existir ministro se não fosse para zelar da sã doutrina, zelar da igreja. O pastor, no original, é o guia, é aquele que sabe onde é a fonte da água. Salmo 23, nós vamos encontrar o pastor como guia. A ovelha não sabe onde está a água, a ovelha não sabe onde está o pasto verdadeiro, é o pastor que guia, é o pastor que cava, é o pastor que descobre as cisternas, as águas, ele que leva a ovelha até a verdadeira fonte de água. Então o pastor é guia. Existe uma crise tão grande ministerial falando que existe na vida desses líderes um icabó. Esses líderes estão dormindo em motéis com mulheres, as mulheres filmam líderes de igrejas, pastores, as próprias esposas filmam, o esposo filmam pastoras em motéis, dormindo com seus amantes. Há uma crise moral tão grande na vida dessa igreja atual que hoje todo mundo pode ser pastor, todo mundo pode ser pastora, bispa, profetisa, reverenda, o que quiser, mas os verdadeiros ministros acabaram. Existe um que outro por aí perdido. Então, essa crise moral do mundo é a falta de santidade dentro da igreja, é uma falta de lideranças de homens e mulheres comprometidos com o evangelho, com a verdade da palavra. Então vivemos um icabode na vida desses líderes e dessa igreja. Foi-se a glória de Deus. Eles estão gemendo pela arca, eles estão desesperados pela arca. A arca está na mão do inimigo, o inimigo tomou a arca e zomba deles, faz zombaria, vem para cima deles, tratorando eles, vencendo a guerra e a batalha hoje no mundo espiritual, naquela época física. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque a arca foi tomada e acabou. Foi-se a glória de Deus. Cadê os homens de Deus? O homem de Deus é algo que está em crise. A palavra homem de Deus é muito forte. Quando a gente fala homem de Deus, a gente espera no mínimo que aquele homem seja comprometido com o reino, com a sua família, com o seu casamento e com as pautas sérias da igreja. Então eu não chamo qualquer pessoa de homem de Deus, não é qualquer pessoa que chega babando no microfone para mim, que é um cantor sacro, que é um homem que está para elevar o elevo espiritual da igreja até o céu. Não, os cantores têm que ser comprometidos com o reino, os pregadores têm que ser comprometidos com o reino. Então icabode, foi-se a glória de Deus, eles estão vivendo um icabode. Então os templos são bem adornados com luzes, templos enegrecidos, cortinas fenomenais, luzes por todos os lados espalhadas dentro da igreja em LEDs coloridos. Nós temos estacionamentos estarrecedores para colocar os seus veículos de luxo. Nós temos cantinas na igreja para as pessoas comer bastante, beber, fazer algazarra. Nós temos aparelhos de sons modernos, nós temos os aparelhos mais modernos que vocês podem imaginar. Nós temos lindos móveis na igreja, a igreja está linda, adornada, né? Temos lindos aparelhos moderníssimos de ares condicionados, que é gostoso, é bom, vocês estão entendendo? Templos enegrecidos, artifícios modernos, tantos aparatos que me falta aqui, nesse momento,
estava preparando isso aqui, Deus falando comigo essa semana, e nos falta nome para dar ao que nós temos hoje como mecanismos que facilitam o nosso culto, facilitam a nossa vida espiritual. Tudo isso maravilhoso, lindo, mas a glória não temos. Às vezes não temos a unção de Deus através da pregação na igreja. Está acabada, são discursos sonsos, são discursos xoxos, são discursos de teólogos vazios, que não imprimem um sentimento no coração de ninguém, são cultos mornos, são cantores fracos que não buscam letras, que não levam nada do céu preparado para o culto, são pessoas descomprometidas com o céu, pessoas vazias, que não têm mais o sentimento de orar nem um minuto, nem um segundo, nem temor mais do Espírito tem. Temos templos maravilhosos, suntuosos, organizações faraônicas, templos faraônicos, mas não temos o que é essencial, que é o que a Bíblia diz, que aquela única igreja das 7 igrejas do Apocalipse tinha, que era a presença de Deus. Acho que, se não me falha a memória, a Filadélfia, que estava na presença de Deus, que estava comprometida com o céu. As demais estavam despidas, peladas da graça. Então o que a igreja precisa é muito bom tudo isso existir dentro da igreja, mas isso não é o centro do culto. O centro do culto é o Espírito de Deus manifesto dentro da igreja. Pode ser uma casa de tábua, pode ser um púlpito de madeira, pode ser nem microfone ter, mas se tiver a unção e a graça e comprometimento com o céu, Deus se manifesta dentro dessa congregação. Então é isso que nós precisamos. Hoje eu preparei um sermão extraordinário para trazer até vocês. Eu tenho certeza que alguém vai escutar esse vídeo e vai ficar estarrecido, perguntando o que deu comigo. Não deu nada comigo, nem deixou de dar. Eu, na verdade, desde que me converti e prego, é isso mesmo. Eu tenho compromisso com a palavra. E você escute e põe em prática, porque não adianta você escutar e não colocar em prática. Nos tornamos meros ouvintes, e a palavra diz que nós não devemos ser meros ouvintes, nós temos que ser praticantes da palavra de Deus. Então, pouca santidade. Temos templos maravilhosos, igreja suntuosa, crentes adoidada, um número exacerbado que aumenta a cada dia. Mas o que nós temos? Nós temos muito pouca igreja comprometida com Deus, muito poucos líderes que lideram e presidem aquilo na direção de Deus. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Outra coisa, não temos mais quase poder, não temos muita curas espirituais verdadeiras, tem muita aberração e conto de heresia, e também não temos milagres verdadeiros. Temos muitos milagres forjados, líderes promovendo em cima de milagres mentirosos, de pessoas que confessam testemunho mentiroso, mas milagres verdadeiros, poder de Deus através da pregação da palavra no verdadeiro Pentecoste, e curas verdadeiras não temos. Temos um bando de gente maluco rodando a gravata e rodando a baiana dentro da igreja, se passando por Pentecoste. Não é Pentecoste, são movimento de reteté, são movimento da carne, não é do Espírito. Isso temos bastante. Agora a essência do verdadeiro evangelho, que movimenta as pessoas a sentirem de dentro para fora, através do pentecostalismo verdadeiro, que vem através de uma palavra pregada aí nos seus 40, 50, 60 minutos, não temos mais. Isso aí acabou. Nós temos muito louvorzão e muita história da carocha dentro da igreja, menos o Espírito. E essa crise moral do mundo é a origem da crise de santidade dentro da igreja. A igreja não está influenciando mais como ela deveria influenciar. Estamos com amizade com o mundo, amizade com os canais de televisão, estamos com amizade com os estrelões, nos tornamos estrelões e vendemos o que nós tínhamos para galgarmos fama e poder. Outra coisa, eles não valorizam mais os homens de Deus, essa igreja, como organização. Organismo, sim, é bíblico. Os homens de Deus são ministros honrados, de presbitério para cima, deve ter dupla honra e deve também fazer arcar com as consequências doutrinárias para que eles possam ser respeitados pela igreja. Mas hoje o que temos é um bando de homens que não tem comprometimento e uma igreja que não respeita homens de Deus. Vocês estão entendendo? Se o homem de Deus é verdadeiro, ele é lançado fora, ele é resistido. E os homens que fazem negociado nessa igreja organizacionais são levantados e elevados às alturas. Outra coisa, nós temos uma crise moral tão grande, só no ano de 2000 havia 50 milhões de homossexuais. Aí vocês entendem, o lesbianismo proliferando, o homossexualismo proliferando, esse negócio inventado nos infernos de inclusão, de igrejas inclusivas, nos quais essa ideia de inclusão na sociedade, muito pela Michelle Bolsonaro e tantas outras pessoas que lutam pela inclusão. A inclusão se deve lutar por ela desde que ela não fira princípios doutrinários. Vocês estão entendendo? Porque a partir do momento que uma igreja se dobrar a acreditar que um ministro de Deus pode fazer um casamento gay e que ele pode colocar na doutrina de uma igreja um par de homens, eu não vou dizer casal, porque casal é um homem e uma mulher, mas um par de homens ou de mulheres na comunhão da igreja, isso aí para mim é uma inclusão que não é uma inclusão que faz parte de uma doutrina bíblica, isso é uma inclusão de algo confeccionado e articulado no fundo dos infernos, que hoje não dá nem para falar.
Deus o livre se nós falarmos, mas nós estamos aqui para temer. Eu jamais faria um casamento gay, ou eu jamais colocaria na doutrina de uma igreja que eu presidisse um casal de homossexuais ou de lésbicas, porque isso fere os princípios, nada contra eles, eles vivem dentro dos padrões de lei que foram estabelecidos para eles na nação, eles devem ser respeitados, não devem ser perseguidos como pessoas, né? O ódio, o discurso de ódio ou a perseguição, a gente não deve fazer a ninguém, nem uma ideologia, nem uma pessoa, nem uma religião. Agora, nós não podemos concordar com coisas, ideias, princípios, doutrinas que ferem o princípio da fé e da moral cristã. Você está entendendo? Eles vivam e sejam respeitados dentro dos parâmetros deles. Agora, não queira infiltrar os parâmetros deles para dentro da igreja, ferindo a doutrina da Bíblia. Vocês estão entendendo? Então, isso é a crise moral do mundo, onde querem oficializar coisas que muitas das vezes nem os gays que têm a mente no lugar, como muitos que eu conheço, aceitam e concordam com essas ideias. Então, isso são ideias do diabo para enfraquecer a igreja. Então, essa ideia de inclusão, ela faz parte do ecumenismo, ela faz parte do sincretismo, e ela faz parte do misticismo religioso. Vocês estão entendendo? Então, vendo e analisando, eu estava pensando, isso vem destruindo com a moral dos cristãos. Então, a crise moral do mundo, ela tem origem. É a ausência de santidade dentro da igreja. Vocês estão entendendo? As telenovelas brasileiras, ao longo das décadas, destruíram com países africanos, onde essas telenovelas entraram com muita força em países africanos, porque elas eram muito assistidas na África. Essas novelas brasileiras, segundo pesquisas de estudo científico, destruíram com países africanos com a moral do casamento hétero. Enfim, foi plantando essa desgraça que nós vivemos hoje a nível de mundo. As novelas, os filmes mal intencionados colocaram esse número exacerbado, porque colocava sempre um casal, um par de lésbica ou de homossexuais em suas novelas, horário nobre. E isso foi implantando a nível de mundo. E isso é muito responsável pelo esse número exacerbado que aumenta de homossexuais, de lésbica. Hoje nós temos gente tentando pautar até dentro da política por cirurgia de transposição de sexo, onde a gente transpõe, destranspõe. Você quer ser homem um tempo, fica homem um tempo, depois você vai lá, vai querer de novo desfazer. É a crise moral que o mundo enfrenta. Esse é o meu sermão desta manhã. Fique em Cristo, só nele nós não seremos enganados ou confundidos. E aí você conseguir entender o porquê que nós estamos vivendo tanto disso no mundo. E a igreja verdadeira, ela tem que influenciar, ela tem que salgar, ela tem que ser luz, ela tem que continuar militando e confrontando o pecado, porque senão Deus não tem compromisso com essa igreja. Essa igreja que é descomprometida com a sã doutrina, com a Bíblia, Deus não é comprometido com essa igreja. Falou com vocês o pastor Levi Longaray, somente em Cristo, nós não seremos enganados ou confundidos. Coma essa palavra, desfrute essa palavra, usufrua dessa palavra, está em crise, e coloque em prática na sua vida. Essa palavra vinda do céu, esse maná, faça uso e fique em Cristo. Uma boa semana, só nele nós não seremos enganados ou confundidos.